Oi, gente! As grandes premiações da publicidade ajudam a definir tendências e a inspirar profissionais no mundo todo. Mas construir uma marca relevante exige uma coisa que júri nenhum consegue avaliar na hora, que é a consistência. E aqui a gente se pergunta, será que as premiações apontam para o futuro da criatividade ou apenas valorizam o que já funciona, hein? E nesse clima do Festival Cannes Lions e da Copa do Mundo, claro, o REC tá no ar aqui no Multishow para mostrar que a criatividade faz a diferença dentro e fora dos palcos da premiação. Quer ver só? No programa de hoje você vê um pouco do nosso happy hour com os jurados brasileiros do Cannes Lions. O diretor Tiago Artimonte traz mais uma coluna sobre a produção audiovisual na publicidade. E descobrimos o que deixou saudades e o que não faz falta no nosso mercado. E você ainda confere mais um filme escolhido para nossa seleção. E tá chegando a hora, viu? Festival Cannes Lions vem aí. Mas claro, antes da gente desembarcar lá na Riviera Francesa, a gente conversou com alguns dos jurados brasileiros que vão escolher os vencedores esse ano. Bora conhecer essa galera? J'ai vu des parcs monumentaux sur la plage de San Francisco. Je m'empresse de glisser sur l'eau sur la plage de San Francisco. Le soleil. A gente sempre teve a necessidade de gerar um conteúdo pré-Cannes para pegar um pouco da expectativa dos jurados brasileiros que foram selecionados para estar no festival e julgar as peças. E esse ano a gente quis trazer ex-jurados também para trazer um pouco das suas experiências em edições anteriores. E o Reclame tá aí, de portas abertas, câmera ligada, para abrir esse conhecimento para mais pessoas. A gente encontra galera da indústria aqui, e aí já tem aquele predictions do que vai acontecer em Cannes, a galera trocando, dando dica do que vai acontecer em Cannes, principalmente sobre o júri, né? Então fazer essa troca, encontrar todo mundo é muito legal, cara. A experiência que a gente passa numa sala de júri, elas trazem alguns aprendizados. Eu fui jurado em 2019 em Creative Data e o ano passado em Glass. Eu achava, no meu primeiro júri, que eu tinha que ser simplesmente só firme com o que eu acreditava. E em Glass eu abri mão de tudo isso e eu me permiti ser muito vulnerável ao que os outros achavam bom e mudar completamente de ideia. Minha gente, esse encontro especial está sendo aqui, ó, na Mind. Essa que é uma casa dos influenciadores, a casa da economia criativa. Qual a importância de estar recebendo essa turma aqui hoje na casa de vocês aqui na Mind? A gente une um pouquinho da música, da influência, mas na verdade esse é um espaço para a gente receber a indústria criativa como um todo, a indústria da publicidade. É um local divertido, é um local onde as coisas acontecem. No ano de Copa do Mundo, eu não sei não, viu? Até rosé, a fonte do rosé vai estar cada vez maior. No futebol eu não estou muito confiante, mas em Cannes ali eu já vi umas coisas muito legais do Brasil, coisas promissoras. Eu acho que a gente tem reais chances ali, acho que do Brasil emplacar alguma coisa. Todo ano sobe-se um pouco a barra, né? O festival é um pouco sobre isso e o Brasil claramente está subindo alguns degraus aí, tem coisa grande, acho que tem grandes chances para muitos projetos do Brasil. Tem coisa muito boa, coisas surpreendentes, coisas vindas de países que não tem muita tradição no festival. Tem muita coisa de IA. E aí dentro dessa categoria a gente também tem esses dois universos de coisas que estão muito bem feitas e coisas que a gente entende que foi da tecnologia pela tecnologia, mas as coisas com storytelling e com craft de produção feita em IA, cara, estão bastante impressionantes. Eu acho que o processo de inscrição, ele tá mais extenso. Eu acho que tem muito mais materialidade em todas as informações que a gente recebe. Então a gente tem recebido todos os dados embasados. Se existe alguma peça que faz uso de inteligência artificial, tá bem descrito qual parte da peça, em qual momento. Então eu acho que tem uma série de cuidados que o festival está tomando e eu enxergo isso com bons olhos. Eu acho que a gente melhora a qualidade de discussão sobre os trabalhos. Tomaram bastante cuidado em realmente ter esse embasamento e materialidade em tudo que eu assisti até agora.
Olha, encontrei aqui um cara que vai ser pela primeira vez jurado nesse que é o maior festival de criatividade do mundo. Como é que tá esse coraçãozinho aí, que eu devo imaginar que deve estar daquele jeito, né? Tava contando ali agora que eu já participei do Festival de Cannes, assim, de várias formas, como criativo, como diretor de criação, com trabalho inscrito, sem trabalho inscrito, mas como jurado eu acho que vai ser especial e eu tô bem ansioso, na verdade, para chegar lá e viver essa experiência. Quando você recebe o e-mail, passa um filme pela cabeça, assim, do momento que você pensa, será que um dia eu vou ganhar um leão na vida e tal, aí depois você ganha e começa a sua trajetória ali dentro do festival até poder estar possibilitado a participar como júri. Eu sou um dos poucos jurados que estão representando a América Latina dentro do meu componente de júri e é muito importante mostrar também essa força das empresas independentes, então eu representando ali a Muvuca trago muito esse lugar da inteligência cultural, como a gente consegue olhar para os cases, para além da efetividade, do impacto, mas também da relevância e do impacto que ela deixa nos territórios. A gente sabe que a responsabilidade é enorme, então é claro que isso vem com um peso de, né, a gente tem que voltar aqui e entender que isso aqui representa o ano, a gente quer que tudo seja muito legal, incrível e representativo, mas a gente tem que se divertir, porque no fim é o que a gente ama fazer. Estamos inclusive na paleta aqui, ó, tá vendo? Todo mundo pronto para Cannes Lions. Agora eu quero saber o seguinte, me fala um pouquinho aí dessa categoria, né? O que é que vocês estão aí olhando, observando nela? Hoje a indústria dos games, ela é a indústria mais lucrativa do entretenimento. Passando o cinema, passando a música, e a gente sabe que onde tem dinheiro, tem investimento, tem a possibilidade da gente fazer boa propaganda. É uma comunidade que engaja demais, é uma comunidade criativa, então a gente estava até brincando na primeira reunião de júri que não tem como ser mais criterioso do que o público gamer é com as ideias, então eles já deixam o nosso trabalho mais fácil porque a própria comunidade repele ou abraça um projeto porque ela se dá conta que ele é genuíno. Eu estou julgando Filmcraft, né? Então a categoria tem um pouco da descrição que fala que é artesania na tela. Acho que para esse ano a novidade é uma subcategoria focada em inteligência artificial. Então acho que vai ser um tema aí que vai ser recorrente. A gente, como indicativo, tem que priorizar a inteligência artificial como técnica que impulsiona realmente a ideia, o que só a inteligência artificial possibilitaria executar aquela ideia. Então acho que vai ser bastante interessante, assim, já está sendo, né? Vou ter a honra de presidir o júri de Industricraft e é um júri onde a parte técnica, na execução das campanhas, ela é muito analisada ali, né? Então, tantos quesitos como direção de arte, ilustração, fotografia, tudo aquilo que de alguma maneira dá corpo a uma ideia, né? Então, acho que o pedido maior ali que a gente tem nas conversas do júri é da gente conseguir também trazer um novo olhar sobre essa categoria para a gente entender que ela, de alguma maneira, faz uma conexão com a vida das pessoas, né? Porque, de alguma forma, ela tangibiliza as ideias. Em PR, a gente tem a possibilidade de ver cases que mudam leis, que mudam panoramas sociais, que mudam a forma que uma estrutura social se coloca. E muitas vezes colocam comunidades que são hoje minorizadas, com mais espaço de voz, vira um grande ganha-ganha. A marca ganha espaço, a comunidade vibra junto e a sociedade também fica com um legado para sempre. Hoje a gente está olhando muito trabalhos que tenham um papel de mudar a percepção das pessoas, de transformar a sociedade, obviamente tendo ali a mídia, principalmente a imprensa também, como um papel fundamental dentro desse processo. A mídia tem uma quantidade bem representativa de cases inscritos do mundo inteiro, então assim, de lugares que eu nem conhecia. E eu acho que isso que é legal, você entender a cultura e cada trabalho ali com todo cuidado, o quanto eles pensaram. Então isso é bem relevante. Teve a orientação da nossa presidente do júri, que foi muito assim, cara, vamos buscar coisas que sejam memoráveis, que sejam frescas e que acima de tudo seja rápida, né? Na minha categoria é muito importante que você bata o olho na peça e em poucos segundos consiga entender o que tem de ideia por trás daquilo. A gente está vendo coisas que competem, assim, são séries, são curtas que você fala assim, nossa, isso aqui poderia ser um episódio
do meu show preferido. Isso aqui estaria na minha playlist do Spotify. Inclusive, eu comecei uma playlist, só de estar julgando as peças, já comecei a guardar as músicas e os clipes que eu tô vendo ali. O Reclame, ele se faz presente em diversos momentos. Então sempre você vai ver alguém do nosso time presente ali, puxando para fazer uma entrevista, gravando os bastidores, gravando o pessoal no palco, tudo para que a gente consiga levar um conteúdo mais rico, bonito e de forma legal para quem estiver acompanhando daqui do Brasil e de lá de Cannes. E agora chegou a hora do papo com o diretor Thiago Artimonte. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Quem disse isso foi Mike Tyson antes de uma luta. Eu sou o Thiago Artimonte, diretor criativo. E aí, você está preparado para essa luta? O darwinismo tem uma máxima que todo mundo conhece: sobrevive quem se adapta. E a adaptação no mercado criativo está quebrando muita gente boa. Mais da metade das agências fecha antes de 5 anos. A adaptação hoje é se reinventar. E reinvenção não vem de novas ferramentas e tecnologias. Ela vem de coragem, processo e disciplina. Porque quem não se reinventa só repete. E o jogo hoje é outro. Mas eu sei que não é simples abrir mão de algo que sempre funcionou. Pensar no formato que construiu sua reputação, no modelo que trouxe seus clientes, na forma de trabalhar que virou sua marca. A ciência já mostrou que a dor de largar algo conhecido é maior do que o prazer de ganhar algo novo. E é aí que entra o autoconhecimento. Com mais da metade das agências e produtoras brasileiras operando em altos níveis de estresse, fica fácil entender por que tanta gente boa desaparece justamente quando mais precisa estar presente. A gente está num momento do mercado onde todo mundo está trabalhando com um nível de estresse muito elevado. As produções com budgets super baixos, os cronogramas muito apertados. E se você não tem uma inteligência emocional, um autoconhecimento para conseguir impor os limites necessários de até onde você consegue ir, sem dúvida alguma você acaba sendo atropelado por esse processo. E no trabalho criativo, onde tudo depende de clareza mental, isso muda tudo. Por isso, inteligência emocional virou uma das habilidades mais disputadas do mercado. Já diria Daniel Goleman no seu livro Inteligência Emocional. Emotional intelligence, and I loved the title. And I thought, wow, what a great phrase. It seems like an oxymoron. You don't put emotions together with intelligence, but actually it's being intelligent about emotions. Sob pressão, o cérebro repete o que já conhece, evita o novo, busca segurança. Isso é ciência. Quem se conhece o suficiente para perceber isso acontecendo, consegue se mover mais rápido que a maioria das pessoas. Imagina como um músculo, ele só funciona quando é forçado. E a carreira funciona igualzinho. O profissional que tem autoconhecimento sabe exatamente qual músculo fortalecer quando a pressão aumenta. Já tem o plano B antes de precisar, já sabe onde trava, já entende como a própria cabeça funciona quando tudo aperta e quando o soco chega, porque ele sempre chega. Nessas horas, esse profissional não paralisa, ele avança. Esse é um dos temas que eu mais gosto de explorar: autoconhecimento, adaptação e saúde mental no trabalho. Agora me conta lá no @ArtimonteCreative quando o soco chegou pra você, o que te manteve em pé. Beijo e até semana que vem. Tchau! Leave something in that mud today. Everything you've got. Good afternoon. The smell of anticipation is in the air. Get your program. So it's a must-win game. It's gonna be beautiful. The pitch looks immaculate. The crowd is restless. We're in for something rather special today. Laugh if you want. I'll say 6-0. Easy. I'll just have a cup of tea, please. All the ingredients here for a memorable afternoon. Go out there and show them who you are. We're underway. Not a lot of space early on. Hey, I got a question for you. Crunching tackle. Don't dive in, keep your head. He looks up, delivers it into the area. It's a good ball, that. The strike comes in.
trademark late arrival into the box. Still finely balanced. Through ball. Bearing down on goal. Oh, wonderful. I knew that was coming. Yes. What a game, right? It wasn't bad, was it? Gente, olha, a publicidade já passou por muita coisa, né? Mas vamos combinar? Tem ideia que dá saudade e tem aquela ideia que a gente prefere nem acreditar que um dia ela foi aprovada. Mas, ó, nessa matéria especial, a gente discute o que envelheceu bem e o que ficou preso no tempo. Dá esse rec comigo. Engraçado que quanto mais a gente fala de futuro, mais a gente é convidado a vir para o passado, né? Um dos debates que a gente já teve aqui é que a fragmentação de conteúdo está tão grande que a gente está se perdendo num hiper algoritmo, numa hiper bolha, que a gente está ficando massificado. Então eu tenho saudade de voltar no passado, quando, por exemplo, eu não tinha que tomar decisões sobre o filme que eu quero assistir, a série que eu quero assistir, a música que eu quero ouvir. Eu ainda sinto falta dessa era do broadcast, onde eu simplesmente ligo a TV e o conteúdo está sendo pensado para mim, né? Eu acho que a gente também vem desse cansaço do excesso de informações, em que esse passado era caloroso, né? Onde todo mundo assistia igual, então a gente discutia a mesma coisa. Eu acho que tá todo mundo meio esperando um pouquinho dessa volta da era do conteúdo broadcast. Eu começo na publicidade no Rock in Rio 3, né? E vocês têm tanta trajetória aí com o próprio Rock in Rio, então acho que o meu saudosismo, o meu olhar é entender a coragem da publicidade de receber um briefing de uma campanha, naquela época uma campanha de cerveja, e transformar no maior festival de música do planeta e chegar onde a gente vê, né, o Rock in Rio hoje. Foi minha casa por 18 anos, então se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava lá no Rock in Rio 3. Um hábito do passado que a gente tenta manter hoje, gostaria de manter, é a capacidade de focar. No passado, você não tinha o celular com você o tempo todo, você não tinha o computador te mandando um monte de mensagem em tempo real, então eu lembro quando comecei, você ia para uma salinha com seu dupla e ficava pensando, e aí durante aquelas horas ali, você mergulhava num oceano, um hiperfoco, onde você conseguia explorar muito bem e você consegue se aprofundar cada vez mais. Hoje é um grande desafio exatamente por isso. Você tem o WhatsApp pipocando o tempo todo, e-mail chegando, e isso faz com que essa capacidade de hiperfoco, imagina você mergulha num oceano ali que você tá com a sua mente explorando caminhos, escrevendo, vendo para que lado pode ir, para que lado, e aí você começa a explorar, e aí chega uma mensagem de WhatsApp, é como se alguém te arrancasse da profundidade, e aí você volta pra cá. Quando você volta a mergulhar, você não vai fazer o mesmo caminho, é um outro caminho. Eu acho que decupar uma entrevista, né, vocês também que são aí da área de entrevistas, né, eu acho que decupar um conteúdo, que você tem uma gravação, eu sou do planejamento estratégico, então eu imagino hoje eu faço entrevistas para entender insights de mercado. Imagina, você faz 4, 5 entrevistas de 1 hora cada um, e eu lembro que a gente tinha que botar o foninho e ou escrever, ou digitar essa entrevista toda, fazer a decupagem. Isso claramente qualquer geração nova aí pediria demissão, porque hoje é só apertar um botão e a gravação já está toda transcrita. Eu acho que o conceito que ainda funciona é a simplicidade. É a maneira de fazer as coisas de um jeito simples. A gente fala muito de inovação, de ferramentas para isso, mas grandes ideias ainda nascem de conversas, ainda nascem de dores. Se eu pudesse ter uma coisa que era um vício do passado, é ter tempo. Tempo para conversar, tempo para pesquisar, tempo para entender e tempo para criar. E depois, claro, tempo para produzir. Eu acho que tem que ficar no passado esse pensamento de poucos meios. Eu acho legal que a gente tenha muito mais meios. Eu acho legal que a gente tenha diferentes consumidores, diferentes formatos, diferentes meios. Então eu acho que isso enriquece a propaganda. Uma entrega só e não várias. Precisa ficar no passado, mas eu acho que, acima de tudo, o nosso mercado mudou muito como postura, assim. Essa coisa de cargas horárias super extensas. É uma vida mais agressiva para uma vida normal, vamos dizer desse tipo, onde você tinha que morar na agência e era feio
a pessoa que não morasse na agência. Era feio a pessoa que não saísse tarde da agência. Era feio quando você recebia uma ligação, você tinha que sair por um problema pessoal. Era feio quando você tinha um médico no meio da tarde. Então isso precisa ficar no passado e a gente precisa entender que hoje a gente tem pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de cores diferentes, de pensamentos diferentes, e é importante que a gente ouça essas pessoas porque o nosso consumidor também, né, é diferente, assim, a gente tem vários consumidores, então a gente precisa ter do lado das agências várias cabeças diferentes pensando. E o que deve definitivamente ser aposentado é a não escuta. Não escuta de consumidores, a não escuta de comunidades, a não escuta das novas gerações, a não escuta de outras áreas. Elas são complementares, né? Parece que hoje, com tantos dados e tantas informações na mesa, perde-se um pouco da simplicidade, as coisas começam a ficar mais complexas. Então, eu traria simplicidade e eu traria definitivamente a não escuta para fora do jogo. É muito importante esse processo de ouvir para, de fato, compreender as gerações e construir melhor marcas, enfim, produtos. Para onde eu voltaria se eu pudesse? É meio meia-noite em Paris, sabe? Eu tô na frente do Clube Criação, paro um carro, eu entro e me leva para uma outra década. Eu acho que eu queria voltar para o primórdio, onde começou, onde a força da publicidade era mais charmosa, na época do Mad Men daqui do Brasil. Eu acho que a criatividade era mais contemplada, era mais valorizada, era muito nova, tinha mais coisas para descobrir. Mas no passado, imagina só, na época do Washington Oliveto, sabe? Com aquela coisa, os DPZs, o Neil Ferreira, né? Onde tudo era novo, tudo era diferente. Então eu acho que essa época eu gostaria de ter vivido, que era romântica, até porque é uma época mais segura, era uma época com menos confusão. Então eu acho que seria uma época que eu gostaria, pelo menos, estar no bar com essa turma toda, tomando uma brama naquela época. Eu lembro de quando eu era criança, tinham campanhas, assim, muito emocionantes, assim, de você ver vídeo e chorar, assim, sabe, de comercial. Eu lembro que eram campanhas gigantes, né, que eram vídeos ali que passavam na TV de 1 minuto, no meio do Jornal Nacional, no meio da novela, do Reclame da Novela das 9, e que emocionavam, e a gente ali, como, né, era a família reunida em frente à TV, ficava todo mundo emocionado, impactado. A gente tem algumas marcas hoje ainda que fazem isso, mas são pouquíssimas, assim. Fui impactada há pouco por um da Boticário, Dia das Mães, que é uma marca que sempre, em datas, assim, específicas fazem, e é um vídeo lindo, que fala sobre o ninho vazio. Como mãe, você vê aquele vídeo, você fica super emocionado. Às vezes eu tenho saudade, eu falo, nossa, que saudade daquele momento que a gente fazia o Out of Home, o anúncio de revista e o filme, porque era mais fácil. Mas eu não voltaria porque eu acho que hoje eu tô muito mais bem preparada, hoje eu sei muito mais coisas, hoje eu sei discutir muito mais do que eu sabia antigamente. Então eu acho que a propaganda, ela evoluiu, como tudo foi evoluindo, eu acho que é positivo. Eu acho que basta a gente entender como é que a gente se adapta para que continue fazendo sentido pra gente e continue fazendo sentido pra nossa entrega. Dos pilares da vitória, eles vieram. Ronaldinho, Lamine Yamal, Thierry Henry, Santi Jimenez, David Beckham, Son Heung-min, David, Christian Pulisic. Here you go. One FIFA World Cup meal. Thank you. Hi. Got the pups. Minha gente, se tem uma hora que eu não suporto nesse programa, é hora de dar tchau pra vocês. É mole ou quer mais? Infelizmente, né? Mas faz parte do jogo, né? Olha, quero agradecer a audiência e o carinho de vocês de sempre. E lembrando que a gente pode rever esse conteúdo todo lá no Globoplay. Também seguimos conectados, juntinhos, juntos e misturados no @Programa Reclame. Quero agradecer também esse lugar aqui que a gente gravou nosso programa, chama Blitz House, fica aqui na Rua Augusta, em São Paulo. Minha gente, é uma balada super descolada, são só 3 andares, imagine aí. 3 andares de muita alegria e muita descontração. Tem pista de dança 3D,
tem também jogos e karaokê. Você quer mais o quê? É só chegar e vir conhecer, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta. Até mais.